Imagine ser enterrado vivo em um dos lugares mais perigosos do mundo. Um pregador na Somália viveu isso. A pergunta é, como ele sobreviveu e o que aconteceu em seguida? Na sombria paisagem da Somália, onde a existência é uma batalha diária, um pregador devoto enfrentou uma provação inimaginável. As circunstâncias exatas que o levaram ao seu sepultamento, envoltas em mistério, apontam para forças que agem nas sombras. Essa história, que se espalhou como fogo, nos convida a explorar o quebra-cabeça. Na Somália, um pregador foi enterrado vivo. Mas o que aconteceu depois? Como alguém sobrevive a uma situação tão desesperadora, longe de qualquer ajuda aparente? A resposta não está em explicações racionais, mas em eventos que transcendem a compreensão comum. É nesse limiar entre o impossível e o extraordinário que a fé do pregador se manifestou, guiando-o nas profundezas da terra. O que aconteceu nas horas e dias seguintes ao seu enterro? Como um indivíduo em tal estado de vulnerabilidade poderia encontrar uma saída ou suporte? Essas são as perguntas que nos impulsionam a explorar as camadas mais profundas desta história, buscando a verdade por trás do mistério e a manifestação de algo extraordinário. A terra batida da Somália tornou-se o palco de uma das mais extremas provas de resistência. Ser sepultado vivo, isolado da luz e do som, é um pesadelo. O pregador, prisioneiro de sua tumba improvisada, experimentou a solidão absoluta. O silêncio ensurdecedor e a escuridão total amplificaram seus medos. Cada segundo parecia uma eternidade, um ciclo de pânico. A mente em tais circunstâncias pode ser perigosa. No entanto, ancorado em anos de doutrinação espiritual, ele encontrou em suas crenças um baluarte contra a loucura. As orações, os versículos memorizados, as promessas de esperança, tudo isso se tornou mais precioso do que qualquer tesouro. Os desafios físicos eram imensos: ar escasso, claustrofobia paralisante, sede. As chances de sobrevivência diminuíam drasticamente. Em meio à escuridão e ao desespero, quando as forças humanas parecem esgotadas, a fé entra em jogo. Para o pregador em sua sepultaria improvisada, suas crenças eram um chamado silencioso. A oração fervorosa é um ato de profunda confiança, um reconhecimento de que existem forças maiores. A Bíblia nos ensina que Deus escuta o clamor dos justos. Em situações onde a lógica humana falha, a fé se torna o canal através do qual o impossível pode se tornar realidade. Esse momento de profunda entrega, onde o pregador buscou força nas Escrituras, pode ter sido o gatilho para o que viria a seguir. A própria intensidade de sua fé agiu como um farol no escuro, um convite sutil para que forças maiores se manifestassem. O que podemos aprender é que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, o poder da fé pode ser um catalisador para o inesperado. Enquanto o pregador lutava contra a opressão da terra, um novo elemento começou a permear o silêncio sepulcral. Sons. Não eram sons familiares do mundo, mas ruídos estranhos, distantes. De onde vinham esses sons? Poderiam ser os sons da natureza, um eco distante de algo vivo se aproximando, ou algo mais deliberado. A incerteza pairava, intensificando a tensão. Para alguém enterrado vivo, cada ruído exterior se torna um sinal vital. Esses sons poderiam indicar a presença de outras pessoas, ou talvez algo que o destino havia orquestrado. A pergunta crucial era se esses sons eram um presságio de salvação ou um prenúncio de algo ainda mais sombrio. A ausência de visibilidade tornava a interpretação um exercício de pura especulação. Esses sons prenunciavam uma mudança drástica nos eventos. Eles sinalizavam uma aproximação, uma presença que parecia ter sido guiada ou alertada para sua situação desesperadora. A natureza da intervenção é o que torna essa história intrigante. Quem eram estas pessoas? Como elas sabiam de sua existência e localização? A resposta aponta para uma manifestação que vai além da coincidência. A intervenção, quando se concretizou, foi um ato de coragem e determinação em um ambiente hostil. Os esforços para localizá-lo e resgatá-lo exigiram conhecimento do terreno, perseverança e possivelmente uma intuição que ultrapassasse o racional. O que é fascinante é a ideia de que, em meio ao desespero absoluto, a ajuda pode surgir de formas inesperadas. Essa ajuda improvável adiciona uma camada de mistério e esperança. O som da escavação era a melodia da esperança. As mãos que trabalhavam incansavelmente representavam o esforço humano. A tarefa de resgatar alguém enterrado vivo em um local remoto e perigoso exigia coordenação, força física e determinação. Os socorristas, impulsionados por uma força maior que a simples obrigação, dedicaram seus esforços a essa missão crítica.
O suspense pairava no ar a cada momento. Seria ele ainda vivo? Haveria tempo suficiente para alcançá-lo? A vida de um homem estava em suas mãos. O sucesso deles não foi apenas um triunfo da força, mas também da perseverança e da crença na possibilidade de salvação. A imagem dessas pessoas trabalhando sob o sol escaldante é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da bondade humana pode brilhar. O momento culminante chegou quando a terra cedeu, revelando o rosto de um homem marcado pela provação, mas também a vitória da vida sobre a morte aparente. O pregador emergiu da escuridão, um testemunho vivo de resistência. A respiração profunda do ar fresco, o calor do sol na pele, a visão do céu azul, cada sensação era uma celebração da vida. O impacto desse resgate se estendeu para além do indivíduo. A notícia espalhou-se, causando espanto e admiração, reativando a fé em um Deus que age de maneiras misteriosas e poderosas. A história do pregador tornou-se um farol de esperança para muitos. A experiência deixou marcas profundas, mas também solidificou ainda mais sua fé, transformando-o em um mensageiro ainda mais potente de esperança. A sobrevivência do pregador transcende a mera chance ou resiliência física. É um evento que, para muitos, se encaixa na categoria de milagre. A capacidade de resistir por um período prolongado em um ambiente de oxigênio limitado desafia as estimativas médicas. Essa resistência sugere que algo além das capacidades humanas normais estava em jogo. A fé na fidelidade de Deus é crucial para entender tais eventos. Não se trata de negar a luta, mas de reconhecer que em momentos de fraqueza humana, a força divina pode se manifestar. O milagre aqui é a manifestação dessa força que permitiu que o pregador perseverasse. A narrativa se torna um convite à reflexão sobre a natureza do milagre e o papel da fé em sua ocorrência. Portanto, ao contemplar este evento, somos levados a questionar nossos próprios entendimentos sobre os limites do possível e a abrir nossos corações para a possibilidade de que milagres ainda acontecem em nosso mundo. A história é um testemunho poderoso dessa verdade. O pregador, agora livre da escuridão, era uma testemunha viva da força que o sustentou. Sua história tornou-se um poderoso relato de como a fé pode ser um escudo contra as adversidades mais extremas. Sua recuperação física e emocional foi um processo desafiador, mas essas cicatrizes o transformaram em um símbolo de resiliência. A narrativa de sua experiência serviu como um poderoso sermão vivo. Ela demonstrou que a fé é uma força ativa que capacita o indivíduo a superar obstáculos intransponíveis. A forma como ele usou sua experiência para inspirar outros é um aspecto crucial de sua jornada. Essa capacidade de transformar a adversidade em uma plataforma para o bem define a verdadeira força de caráter. A história de um pregador enterrado vivo na Somália carrega lições profundas para nossas vidas modernas. Em um mundo repleto de desafios, sua experiência nos convida a refletir sobre o que realmente nos sustenta em tempos de crise. Considere a força da fé um pilar essencial para a resiliência e a importância da perseverança. A interconexão humana também é um takeaway crucial. O fato de ter havido socorristas ressalta a importância da comunidade. Ninguém é uma ilha e a ajuda pode surgir de formas inesperadas. Por fim, a história nos encoraja a questionar os limites do que acreditamos ser possível. A jornada do pregador oferece uma ponte entre o extraordinário e o ordinário. A fidelidade de Deus, um atributo bíblico central, não é apenas um conceito teológico, mas uma promessa que sustenta nossas esperanças. O poder da oração é uma ferramenta acessível a todos nós. A resiliência pode ser cultivada através da concentração em nossos valores e relacionamentos. Em essência, a história nos ensina que o divino não está distante, mas interligado ao tecido de nossas vidas. As mesmas forças que o sustentaram o predador estão disponíveis para nós. Agora, com o desfecho dessa incrível narrativa, somos convidados a internalizar as lições aprendidas. A história de alguém que foi enterrado vivo e emergiu para contar sua história é um chamado à ação. Como você pode aplicar a ideia de fidelidade divina em seus próprios desafios? Como você pode cultivar uma oração mais consistente? Se você se sentiu tocado por essa demonstração de força e esperança, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder futuras histórias inspiradoras como esta. A forma como o pregador se agarrou à sua fé é um lembrete poderoso de que a esperança é uma escolha. Não se trata de negar o sofrimento, mas de encontrar um propósito e uma força que o transcendam. Encorajamos você a levar adiante essa inspiração. Compartilhe essa história com aqueles que necessitam de um raio de esperança. À medida que finalizamos essa jornada pela incrível história do pregador na Somália, nosso coração é chamado a uma resposta de adoração genuína. A fidelidade de Deus, sua capacidade de intervir de maneiras que desafiam a lógica,
merecem nosso mais profundo louvor. A história não é apenas um conto de sobrevivência, mas uma revelação do caráter de Deus em ação. Ele é o Deus que ouve o clamor em meio à escuridão, o Deus que estende sua mão quando a nossa falha. Diante de tais manifestações de sua graça e poder, somos impelidos a adorá-lo, não apenas com palavras, mas com nossas vidas. Que possamos, inspirados por esta narrativa, elevar nossos corações em louvor. Se você foi edificado por esta história e deseja aprofundar sua fé, explore nossos outros conteúdos inspiradores. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando como esta história tocou você. Até breve!